Boa noite. É uma alegria estarmos aqui reunidos, no nosso terceiro encontro na Casa de São José. E hoje a gente tem o tema O Defensor, que vai ser partilhado por Virgínia Medeiros, da Comunidade Católica Vida Nova. E eu queria rapidamente compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Ano passado eu fiz a consagração, esse ano eu estou renovando. E em maio eu fui ao oratório, o maior oratório dedicado a São José no mundo, lá em Montreal. Foi uma experiência incrível. E desde então, São José tem aberto muitos caminhos na minha vida, através, inclusive, de livramentos, com esse amor tão silencioso, mas tão dedicado. Então, eu convido cada um de vocês a se abrir também para esse amor de São José, porque ele opera, muitas realidades na nossa vida. Obrigada, Virgínia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Uma alegria estarmos aqui para falar sobre o glorioso São José. Todos vocês que estão aqui, é a primeira vez que vocês estão fazendo a consagração? Alguém fez o ano passado? Também aqui por essa paróquia? Ah, tá. Então tá bom. Então, meu nome é Virgínia, eu sou missionária da Comunidade Católica Vida Nova há 22 anos. Carisma da minha comunidade é cura. Temos como baluarte São Camilo de Leles, São Padre Pio e São Rafael Arcanjo. E estamos construindo uma capela ao gloriosíssimo São José, que o grande patrono da igreja, das famílias, meu melhor amigo. E eu vim falar hoje para vocês, vou passar sobre alguns capítulos do livro, mas vamos começar falando no 9º dia, São José Ilustre Filho de Davi. Vamos falar sobre os vários pontos, o principal ele sendo defensor de Cristo, mas nós vamos falar sobre vários pontos. Vocês já tiveram 2 outras formações, certo? Então, os formadores falaram o que significava o nome José. O que significa? Deus dá em abundância. Porque, de fato, Deus deu para São José os maiores tesouros do céu, não é verdade? Jesus e Maria. Então, São José, como a Rosa até começou dando esse testemunho dela, São José, ele abre caminhos, ele é o pai da providência, Deus deu em abundância para ele, e ele olha para os seus devotos diante de suas dificuldades, diante de suas necessidades, e ele também dá em abundância. Assim que eu cheguei aqui na igreja, estava esperando, vocês estavam fazendo a Via Sacra. Assim que eu cheguei, uma moça veio e me entregou um presente, falou assim: olha, São José mandou eu te dar. E era um requeijão cremoso e também, que é o que eu mais amo. Eu amo requeijão cremoso, mas o Itambé tem uma história comigo. Ele, São José. E eu fiquei, meu Deus, eu já chego para pregar sobre São José, ele já me dando um presente dos que eu mais amo. Olha que bênção. Gente, eu sou celibatária, ou seja, minha vocação não é matrimônio. E eu tenho 2 missões específicas e pessoais na minha vida. Fora a missão da minha comunidade, pertenço a uma comunidade católica, missionária. Fora a missão da minha comunidade, eu tenho 2 missões específicas. Divulgar a devoção ao glorioso São José e divulgar a devoção da misericórdia divina aos moldes de Santa Faustina. Então, eu estou aqui com grande alegria para falar do glorioso. Quem trouxe a Bíblia, vamos para Mateus 1. Mateus 1,
a partir do versículo 18, eu vou ler a história do nascimento de nosso Senhor. Nascimento de Jesus. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Essa palavra fala muito sobre São José. Muito. Nós, quando procuramos nos evangelhos, encontramos algumas frases da Santíssima Virgem, mas não encontramos nenhuma frase, nenhuma fala do glorioso, não é verdade? Não encontramos nada. Da Virgem encontramos pouco, mas encontramos, mas nada do glorioso. Mas o que os evangelhos podem nos falar sobre o glorioso? O que podemos perceber do glorioso ao lermos o Evangelho? Aqui eu peguei Mateus. E o evangelista vai nos dizer: José, seu esposo, que era um homem de bem. Um pouco antes, na genealogia de Jesus, também no capítulo 1, versículo 16, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, o que os evangelhos nos falam de José, para que a igreja diga que ele é o maior dos santos, depois da Santíssima Virgem? E tudo que eu for falar aqui é assim: a Igreja Católica é uma hierarquia, primeiro a Santíssima Trindade, depois a Santíssima Virgem, depois o Glorioso, para eu não ter que ficar repetindo, ele é o mais forte, depois da Virgem, é o mais santo, depois da Virgem. Deu para entender? Que sempre será depois da Virgem? Então, o que será que os evangelistas nos dizem sobre ele, que fez a igreja nos ensinar que ele é o maior, que ele é o mais santo, que ele é o mais forte, que ele é o mais sábio, que ele é o mais prudente? E São Mateus, ele diz tudo o que precisamos saber sobre o glorioso, esposo de Maria. Gente, que tipo de homem mereceria ter a Virgem como esposa? A festa que nós celebramos semana passada, solenidade de São José, esposo de Maria. Com esse título nós percebemos porque para acompanhar, ajudar, guardar seu companheiro, seu esposo, da maior das criaturas, da mais santa, da mais bela, da mais pura, tinha que ser um homem muito grande, muito forte, muito maravilhoso. Então nós temos aqui o evangelista São Mateus, ele já nos coloca quem ele é, a qualidade de um homem. Ele é esposo de Maria. Vejam, a Virgem escolhida para ser a mãe de Cristo, tudo na vida dela não foi coincidência, foi uma providência divina. A Santíssima Trindade escolheu quem seria a Virgem. A Santíssima Trindade escolheu quem seria a mãe de Cristo e escolheu quem seria o pai de Jesus. Quem aqui tem filhos, levanta a mão. Homens e mulheres, levantem a mão. Se vocês pudessem escolher um marido para os seus filhos, vocês escolheriam com algum vício?
Não? Vocês escolheriam com alguma fraqueza? Vocês escolheriam com algum pecado de estimação? Pois é, Deus pôde escolher o marido para a virgem. Cristo pôde escolher o seu pai. Não tinha erro, não tinha vício, não tinha fraqueza. Mas, aqui São Mateus vai nos dizer, quando São José resolve secretamente se afastar do mistério, com medo de tocar e atrapalhar. Aqui em nenhum momento foi receio quanto à virgem ou desconfiança da virgem. Ele não queria tocar em nada que pudesse atrapalhar, não entendendo, não compreendendo, assume o afastamento, e nós sabemos que esse afastamento implicaria em consequências terríveis para ele. Religiosamente, ele não poderia mais entrar no templo, porque abandonou a esposa e o filho. Então não poderia mais rezar no templo. E o templo era o que havia de mais precioso para o judeu. E de forma social, ele era um carpinteiro, era assim que ele ganhava a vida, era o trabalho dele. Ninguém mais faria encomendas com ele, ele não conseguiria mais trabalhar. Seria um marginalizado, porque abandonou a esposa e o filho. Então ele assume consequências terríveis para não difamar a virgem. Esse é o José que amamos. Esse é o José que a igreja coloca como padroeiro. Mas Deus, vendo seu coração reto, vem em socorro, e aí envia um anjo que em sonhos diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria. Filho de Davi. Gente, nada em Deus é uma coincidência ou acaso. As palavras foram acertadas ao serem ditas. Por que o anjo chega para ele e fala filho de Davi? São José era um judeu bom, um judeu justo. Ele sabia da profecia. O Messias viria da casa de Davi. Quem dá o nome é o pai, não era a mãe. A virgem também era da casa de Davi. Mas para que o menino tivesse a linhagem real, teria que vir do pai. Então aqui Deus está lembrando a José quem ele é. De toda a descendência real de Davi, chegamos no mais forte, na maior realeza, o glorioso. E aqui Deus está dizendo quem ele era. E está mostrando para ele também: você vai dar ao menino o cumprimento da profecia. Porque se fosse sua mãe, não é assim nos judeus. Então o glorioso, sim do glorioso, estava permitindo o cumprimento das profecias. De uma profecia do Antigo Testamento. O sim do glorioso estava permitindo aquilo que Deus queria que acontecesse na vida da virgem. Porque a lei permitia que ele acusasse ela. Ele preferiu Deus em silêncio. Ele não acusou ela. E se São José tivesse acusado a virgem, o que teria acontecido, gente? Ela teria sido apedrejada. A virgem teria morrido. Então o sim dele, que é ilustre filho de Davi, a ladainha de São José, a igreja coloca ilustre, filho é ilustre, de todos os reis, de toda a realeza, ele é o mais ilustre. Tem um santo que ele vai dizer: calem-se os patriarcas, calem-se os reis, os profetas, diante do maior, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o ilustre filho de Davi, e ele deu a Cristo o nome. Isso é muito significativo para o judeu. Isso é muito significativo porque dar o nome significa ter autoridade sobre aquilo ou aquele a quem se deu o nome. Quando nós lemos Gênesis, depois da criação, e o homem começa a dar nome a tudo. Porque Deus fez o homem para reinar sobre a criação.
Para o povo judeu, o pai dava o nome para mostrar a autoridade que tinha sobre aquele filho. Então vejam, o corpo e o sangue de Cristo que nós adoramos, corpo e sangue de Cristo que nos salvam, quem deu? A Virgem. Não teve participação de homem. O Espírito veio sobre ela. E o nome que São Paulo vai nos dizer, por isso Deus o exaltou e lhe deu um grande nome. E diante do nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. E toda língua confessa para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. O corpo e sangue que adoramos foi a Virgem. O nome que está acima de todos os nomes, que faz o inferno se ajoelhar e tremer. A terra, o céu, foi o glorioso que deu. Mostrando aqui que ele, sendo filho de Davi, com a realeza, mas era um rei que não tinha palácios, era um rei que não tinha exército, era um rei que não tinha riquezas. Rei Davi muito rico, Salomão muito rico, e quando nós vamos olhar os reis da Bíblia, muitos ricos com exército, com riquezas, com palácios, nós estamos diante daquele que superou eles em tudo. Ele superou Abraão na fé. Abraão é tido por nós como o pai da fé. São José superou em muito Abraão. Davi, Isaac na obediência, São José superou em muito. Davi, o grande rei de Israel, São José superou ele em muito. Salomão, que teve tanta sabedoria, São José superou ele em muito. Nós estamos diante, gente, de um dos maiores tesouros que a igreja pode nos dar. Primeiro, nosso Senhor. Depois a Santíssima Virgem, depois o glorioso São José. Ali naquela sagrada família, naquela casa em Nazaré, naquela casa que por um momento foi no Egito, naquela casa residia os maiores tesouros. A casa mais poderosa, santa, alegre e feliz que já existiu. A casa que tinha como chefe o glorioso São José. Então ele de fato é ilustre filho de Davi, porque ele tinha que passar para Cristo por sua autoridade legal como pai adotivo do Senhor, passar para Cristo aquela graça de ter vindo de uma descendência messiânica de Davi, porque o Messias viria dessa descendência. Então por isso que São Mateus, ele primeiro vai nos dizer esposo de Maria, e nessa expressão nós temos todas as qualidades que podemos ter de um homem, e o filho de Davi, com uma missão grande de dar um nome e fazer o cumprimento das profecias. Depois o livro vai nos levar a chamar São José na ladainha de luz dos patriarcas. Gente, isso é forte demais. Os patriarcas. O judeu, ele é um povo que faz memória. Nós muitas vezes somos um povo de memória fraca. O judeu não. A história passava de pai para filho. Então eles memorizavam a história deles, a história de Deus com ele, porque um dia o Senhor chegou ao nosso pai Abraão, que morava em Ur, fez ele sair de Ur para ir para a terra prometida, fez uma promessa, se apresentou como Deus verdadeiro, e isso ia passando, e Abraão com Sara era estéril, e Deus prometeu um filho, e veio o filho da promessa, e veio Isaac, e de Isaac veio Esaú, Jacó, e o judeu ia passando isso, pai para filho. Então eles honravam muito os patriarcas, porque um foi o pai da fé, o outro da obediência, o outro da docilidade, o outro amava muito a Deus, o outro era do louvor, o outro era o sábio. Eles honravam muito os patriarcas. E a palavra de Deus, nos Salmos, vai dizer: tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés. O que a palavra de Deus vai nos dizer?
A palavra de Deus é luz para nós. Mas a palavra de Deus não é uma coisa. Quem é a palavra de Deus? Jesus. No princípio era a palavra era Deus. Então, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura vai nos dizer que Cristo é luz para o nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés. Mas a igreja, na ladainha, vai nos dizer que São José é luz dos patriarcas. Olha que forte. Até então era a palavra, agora ele luz. Gente, ele é o Pai de Jesus. Ele providenciou tudo de forma humana e espiritual para Cristo, como todo pai deve fazer. A igreja olha para todos os patriarcas e olha para ele, cuja a descendência de Davi foi chegando nele, é uma descendência real, e chega nele e ele ilumina todos. Existia no glorioso um amor tão apaixonado por Deus, que era uma chama, era um fogo. São José era cheio de amor por Deus, e aqui na terra não teve um homem mais cheio do Espírito, não teve um homem com mais fogo, com mais paixão por Deus do que ele. Então, de fato, o coração dele era inflamado de amor. Ele é luz para os patriarcas. A gente olha a história, que bonito, nós encontramos uma grande fé num, uma obediência no outro, uma sabedoria no outro, um amor no outro. A gente vai encontrando virtudes em cada um. E nós chegamos em São José, que São Tomás de Aquino vai nos dizer, a determinados santos, Deus dá determinados poderes para realizar determinadas graças. Por exemplo, Santa Luzia, dos olhos, São Peregrino, do câncer. E São Tomás de Aquino vai nos dizer, a São José, Deus deu o poder para realizar qualquer graça, para pedir pela intercessão dele qualquer graça sendo realizada. Então, a luz dos patriarcas. Nós olhamos a nossa história, a história do povo judeu, que se funde com a nossa. É uma história muito linda de muitos homens que se dedicaram a servir a Deus. Abraão, que o judeu tanto ama. Abraão largou sua terra e foi para outra. São José largou seus sonhos. Seus sonhos. Para assumir os sonhos de Deus. Abraão ouviu a voz do Senhor que chamou ele para fundar um novo povo. São José ouve a Deus em sonho, para de fato começar uma nova aliança com o seu filho. Então ele é a luz dos patriarcas. É muito forte. A igreja hoje, mais do que nunca, nós estamos crescendo muito em devoção ao glorioso. A igreja pega uma palavra do Antigo Testamento, de Gênesis 41, quando o povo no Egito estava passando fome. Lembram da história? José do Egito interpretava sonhos. José do Egito é uma prefiguração do nosso José. E aí o faraó tem sonho com as 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras. E José do Egito interpreta que vão ser anos de abundância depois de penúria. O faraó coloca ele como administrador do Egito, e abaixo do faraó estava ele administra tudo, e ele começa a guardar trigo, E quando vem a penúria e o povo passa fome, e o povo chega ao faraó, estamos famintos, não temos o que comer, o faraó diz, ide a José e fazei o que ele vos disser. Hoje a igreja pegou essa palavra, e a igreja no mundo inteiro diz, ide a José. Vejam, o José do Antigo Testamento, ele interpretava sonhos. O nosso José, Deus fala com ele em sonhos. O José do Antigo Testamento se tornou administrador do Egito. O nosso José era o administrador da Sagrada Família, dos maiores tesouros do céu. José do Egito, ele era casto e foi preso, inclusive por viver a castidade, não querer ficar com a mulher de Potifar, que estava
tentando ele, o nosso José, a igreja chama ele de castíssimo. Castíssimo. O outro José, José do Egito, quando o povo estava com fome, ele deu trigo para o povo que chegou lá com fome. O nosso José não deu trigo. O nosso José deu o verdadeiro pão da vida, mas não só para um povo, para o mundo inteiro, para todas as gerações. É luz dos patriarcas, é o maior. A igreja hoje nos diz: seja lá o que você estiver passando, ide a José, ide a José. A igreja, na ladainha, também coloca esposo da mãe de Deus. E aqui nós lemos o evangelista falando, aqui a gente vê que está dentro dessa expressão todas as qualidades, todas as qualidades dele, da grandeza desse homem. Bondade, ternura, amor, coragem, fortaleza, prudência, sabedoria. E não vamos nos enganar achando que São José e Nossa Senhora, muitas vezes, por nós sabermos que foi um casamento virginal, podemos achar que o relacionamento entre eles era algo um pouco estranho e distante. São José e Nossa Senhora se amaram. E os santos da igreja dizem que nunca existiu um casal que tenha se amado tanto. Agora, toda a vida deles era em primeiro lugar Deus. Mas eles se amaram. Eles se amaram. E o glorioso protegeu ela de tudo. De tudo. De todo o mal aqui na terra e de todo o mal espiritual. E protegeu Jesus Cristo também. Mas São José foi o maior dos maridos. Mulheres que querem se casar, peçam ao glorioso que procure um marido bom para vocês. Mulheres casadas, peçam ao glorioso que forme o marido de vocês. Homens que querem se casar, peçam ao glorioso uma mulher boa para vocês. E homens casados, peçam ao glorioso as virtudes de José. Vou contar já um testemunho aqui. Vou contar 2. Um de alguém que queria se casar e um de alguém já casado. Gente, assim, não é nenhum preconceito, é só uma observação que eu falarei, tá? Então não quero ninguém magoado, ninguém triste, já peço perdão por isso. É uma observação, tá bom? Eu fui fazer uma pregação há uns 3 anos atrás, num lugar sobre o glorioso, e chegou uma mulher para mim. Virgínia, eu quero muito me casar. Eu rezei, ela era muito devota de Santa Teresinha, eu fiz a novena, eu recebi a rosa, se era um matrimônio, então eu sei que é um matrimônio, eu rezei muito, meu diretor espiritual confirmou que era um matrimônio, e desde muito pequena eu tenho esse sonho, eu rezei, eu tive sonho, com São José me dizendo que era um matrimônio, eu abri a Bíblia e era um matrimônio, está tudo certo e discernido para eu me casar, mas eu nunca namorei na vida. Nenhum homem olhou para mim, nenhum homem chegou perto de mim, nunca. Então eu nunca namorei, mas eu queria muito me casar. Agora é a parte que vocês vão me perdoar, que é só uma observação, não é um pecado, não é nenhum problema, não é nada. É só uma observação. Eu olhei para ela, gente, e ela era a mulher mais feia que eu já vi na vida. Ela era um tribufu de Deus. Feia, feia, feia. É o que eu estou dizendo, é só uma observação para vocês entenderem o caso. Aí eu olhei assim para ela, e aí ela, reza por mim, eu falei, rezo. Pus a mão na cabeça dela, rezei, falei, glorioso, é a vocação dela, dê um marido para ela. E quando terminou a oração, eu senti algo no coração e falei, você vai rezar assim todos os dias. Presta atenção. Glorioso, que aquele homem que está destinado a ser meu marido, me olhe com os teus olhos e me veja com o teu olhar.
Não expliquei o porquê dessa oração, só disse para ela. E aí, continuei rezando e falei, São José, faz esse homem cair na frente dessa mulher, glorioso. Mas, figura de linguagem, é do tipo assim, aparecer, né? Aí tá. E falei, olha, você vai fazer essa oração todos os dias? Vou, todos os dias. Ela anotou que o homem destinado a ser meu marido me olhe do jeito que São José me olhe, me veja do jeito que São José me vê. Gente, deu 6 meses, eu sei que é 6 meses, porque eu encontrei ela de novo, e ela, nossa, faz 6 meses que a gente não se vê. Ela, Virgínia, olha, me tornei devota do glorioso, tanta coisa mudou na minha vida, e fez assim, ó, com a mão direita, uma aliança, não, noiva. Aí eu, menina, o que é isso? Quase que eu digo o nome dela. Menina, o que é isso? Aí ela, tô noiva. São José me deu um marido. Eu, com 6 meses. Não, depois que eu comecei a rezar, com quase 2 meses eu conheci ele. E é certeiro, é ele e já estamos noivos. Aí ela disse que foi o seguinte. Ela estava numa igreja em adoração. Aí ela saiu, saiu para algum intervalo, estava voltando. Tinha um homem saindo. Só que ele não queria dar as costas para o Santíssimo. Então ele foi saindo assim. Ela distraída, eles trombaram, ele caiu em cima dela. Quando virou, ela disse que olhou e falou, meu Deus, é ele. E aí ela disse que ele também estava rezando, procurando uma mulher. Olhou para ela, é ela. E aí eu falei, menina, que coisa mais linda. Pois é, me pediu em casamento, quase 2 meses, estamos noivos. Aí ela, Virgínia, ele está aqui, peraí que eu vou chamar, que ele está ali servindo, né, na cozinha, eu vou chamar. Veio. Quando chegou, gente, o homem mais feio que eu já vi na vida. E aí ele todo feliz, foi você que rezou, muito obrigada. Olha só, eu não merecia uma mulher maravilhosa como essa, é verdade, não merecia mesmo, ela é maravilhosa e tudo. Ok, o tempo passou, ano passado, em dezembro, eu fui para Aparecida, uma excursão, estou eu lá, diante da imagem da Virgem, rezando, quando eu ouço uma voz, não acredito, eu olho, era ela. Virgínia, vim aqui agradecer pela bênção na minha vida. Tô com um filhinho, 4 meses, José. Aí eu fui ver. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem lembra de matemática, menos com menos dá? O menino é lindo. Minha gente, Zezinho é lindo, que você não tem noção do tanto que aquele menino é lindo. Então vejam só, o esposo de Maria sabe arranjar casamento e dar filhos. Agora eu falei que eu ia contar agora um outro caso de casal já casado, né? Porque esse era de quem queria, mas aqui a maioria é casado. Então vamos lá. Chegou uma mulher para conversar comigo. Virgínia, meu casamento está acabando. Está acabando. O meu marido me traiu. Eu fiquei com muito ódio, traí ele também. Devolvi a traição. Ele não consegue me perdoar e eu não consigo perdoar ele porque ele não me perdoa. Estamos assim. Mas eu sou católica e eu queria continuar comungando. E ele é católico e também queria continuar comungando. Nós podemos comungar separados se não tivermos mais ninguém. Mas somos novos e temos certeza que não vamos ficar sozinhos. Então a gente queria uma orientação. E aí ela falou que já tinha ido em algumas pessoas que disseram perdoa, e ela não conseguia. Nem o marido. Já tinham ido juntos, fizeram terapia de casal e tudo. Falei assim, caso difícil, complicado, já vai no mais poderoso. Vamos para São José. E não tinham o que falar. Gente, o homem traiu a mulher traiu o homem. Os dois magoados um com o outro. Não tinham o que ficar dizendo. Nessa hora a psicologia não entra, emoção não entra, nada entra. E muitas vezes, falar de Deus não adianta, a gente tem que falar com Deus. Então eu falei, olha, vocês estão dispostos a fazer uns deveres que eu vou mandar? Aí ela, eu não quero aquele filme crente não, que tem, como é que é o nome do filme? Prova de fogo, não sei quantos dias para ajudar. Eu falei, não é isso. Apesar de que aquele filme já ajudou um monte de casal que eu conheço. É o seguinte, todos os dias vocês vão rezar a ladainha de São José. É só isso. E pedir a São José que faça a parte dele.
Aí ela é grande. Eu falei, mulher, faz aí, dá 2 minutos. 2 minutos. Aí falei com ela, falei com ele, e eles ficaram rezando a ladainha. Não tinha, eu falei assim, olha, já procuraram muito psicólogo, já procuraram muitos conselhos, vocês não conseguem. Traição é uma dor muito grande, difícil de sarar. Dá uma dor na alma. Se não for com Deus, não tem como não. Vai para o glorioso. E eles não tinham filhos, eles evitavam. E aí, gente, eu estou vendo que está sendo gravado. Isso vai ser passado para quem? Só para saber se eu posso dar o testemunho completo. Vai ser passado para quem? Quem? YouTube? Então eu vou melhorar as palavras, tá? Vou melhorar. Enfim, eu mandava mensagem para eles toda semana. Lembrem da ladainha. Só para lembrar, uma vez por semana, lembrem da ladainha. Gente, eles não me disseram nada do que estava acontecendo. E só alguns meses depois, uns 6, 7 meses depois, eles chegam na nossa casa de missão em Taguatinga. Ela chega com ele, os dois muito sem graça. Eu achei estranho os dois sem graça, não estava entendendo o que era aquilo. E aí, Virgínia, você sabe que eu não queria filhos, né? Eu falei, sei, você era uma desviada que não queria filhos, né? Porque Deus manda crescer e multiplicar, você ia se realizar como mãe. Ela tinha tido um problema na infância, então ela pensava, eu não vou ter filhos, porque ela não foi amada. Eu falei, você tem muito amor para dar, você vai ser uma ótima mãe. Pois é, Virgínia. Estava rezando eu a ladainha, ele rezava a ladainha, a gente não estava se falando, a gente não estava se suportando. De repente eu comecei a sentir uma saudade. E aí eu comecei a sentir um fogo. E aí eu comecei a sentir muita saudade dele, um fogo, mas eu não ia dar o braço a torcer. E eu comecei a pedir a São José que mandasse fogo para ele. São José, manda fogo para o meu marido. Manda saudade para o meu marido. E a gente sem se falar, eu só porque ele viajou para a praia, fiquei com ódio. Aí rezei para dar tudo errado, deu tudo errado lá. Aí eu falei, não foi essa oração não, porque Deus não vai fazer isso não. Ela, não, mas eu não queria o mal, eu queria só que desse tudo errado para ele não encontrar ninguém. Então tá bom, então isso sim. Aí ela disse que um dia estava tendo uma vigília lá em Taguatinga, e ela foi para rezar a ladainha diante do Santíssimo. E aí ela disse que ela estava começando a rezar quando teve um toque. Ela olhou, era ele. Aí ela falou assim, toda sem graça, vim rezar diante do Santíssimo, a ladainha. Aí ele, eu também. Aí rezaram, aí diante do Santíssimo, essa é a parte difícil de eu contar em YouTube. Diante do Santíssimo, ele falou assim para ela, mulher, você está sentindo o que eu estou sentindo? Aí ela, não sei, o que você está sentindo? Aí eu vou usar palavras bíblicas, sarça ardente. Aí ela, eu também. Aí ele, vamos ali. Foram para a casa que era deles, eles já estavam separados de casa, e ali foi concebido, o bebê estava grávida. Ela estava grávida. E estava um pouco assim, porque pensou, eu não vou ser uma boa mãe, não vou ser uma boa mãe. Gente, era de gêmeos. Era um menino e uma menina, o José e a Maria. Depois, um ano depois, engravidou de novo, de gêmeos. E agora, engravidou de novo, é só um. Está grávida, está perto de ter o 5º menino. Feliz da vida, estão dando palestras e testemunho de como superar o erro, de como superar a traição. E o segredo que eles dizem é 2 minutos com São José por dia, que era a ladainha. O glorioso, o maior dos esposos, o mais apaixonado, o mais carinhoso, ele entende casamento para nos ajudar. São José, ele também é chamado pela igreja tem o título de casto guarda da Virgem. É castíssimo. Olha, por conta de evangelhos apócrifos, que não são livros reconhecidos como sagrados, tem alguns que falam que São José era idoso,
viúvo, já tinha se casado antes, com filhos. E aí ficou essa ilusão e essa imagem nossa de São José ser um velho. Gente, primeiro, os santos da igreja dizem que ele era o casto, guarda da virgem, era virgem também. Uma outra coisa importante de nós sabermos, guarda da virgem, ele ser o guardião de Nossa Senhora e de Jesus. São José não era um idoso. São José, ele teve que enfrentar muita coisa. Ele não estava no fim da vida, onde a pessoa perde as forças. Um idoso sai de sua terra e vai para outro país, passando pelo deserto, com um menino e sua mãe, defendendo de ladrões, defendendo de bichos. São José, ele tinha que ser um homem muito forte, ele era fortíssimo, para ser o guarda de Nossa Senhora e o guarda de Jesus. Então, quando nós lemos os historiadores judeus, as meninas, na época de se casar, mais ou menos 14, 15 anos. E os meninos, vocês têm noção qual era a idade dos homens para se casar? 18, 19 anos. O glorioso não era velho. Até porque muita gente... dá para se entender, no início, a arte sacra fez ele muito idoso para proteger a ideia da virgindade. Como é que vai imaginar que um homem, com certeza era belíssimo, um homem lindo, viril, forte, ia ter um casamento virginal? Então a arte sacra colocou de fato São José como um velho. Mas vejam, aquele casamento seria sem relação nenhuma, porque ele não consegue mais? Não. Ele era forte, ele era viril, mas ele entregou tudo para Deus, assim como ela entregou tudo para Deus. E aqui não é falando nada contra a idade e o envelhecimento. Que quem tem a graça de Deus de envelhecer é maravilhoso. Quem quer morrer jovem é porque morreu jovem. Quem quer ficar jovem para sempre é porque morre cedo. Mas o glorioso era novo, para ser guarda da virgem, ele era novo e castíssimo. E pensa na castidade desse homem, que era casado com a mais bela das mulheres, a mais santa, a mais doce, a mais linda. E ele era castíssimo, porque a Igreja Católica não chama ele de casto, não. A Igreja Católica chama ele de castíssimo. Hoje, nosso mundo está tão estragado pela luxúria, não é verdade? Quantos casos de pedofilia? Quantos casos de traição? Quantos abusos? Quantos estupros? Quantos abusos em meninos e em meninas? Nós precisamos mais do que nunca do glorioso São José, o casto guarda das virgens, casto guarda das crianças, casto guarda das famílias. Nós precisamos dele. Vou contar um caso para vocês, pesado agora. Eu encontrei uma mulher e ela me disse que tinha certeza que o vizinho, era um homem casado, abusava do filho. Que ela tinha certeza. Mas ela via a mulher muito amedrontada. Ela tinha ido a um conselho tutelar, tinha investigado, não encontrava nada. Sabe aquela pessoa é lisa? Não tinha encontrado nada. E, enfim, era uma história muito complicada, mas ela tinha certeza. E ela chegou um tempo, começou a duvidar da sanidade mental dela, ela começou a achar que ela estava vendo as coisas. Falei, deixa eu te falar uma coisa. São José é o mais casto e é o mais forte. Pede a ele. Pede ao glorioso que mostre a verdade e que defenda esse menino de todo o mal. Mas pede a verdade. Gente, um dia, este homem, que era o pai do menino, levou o menino para o parque e para um lugar escondido e estava abusando do filho quando estavam brincando no parque um conselheiro tutelar com a filha de esconde-esconde e ele indo bem devagarzinho para pegar a filha, achando que ela estava atrás da moita. Ele pegou. O glorioso é o casto guarda. Ele é forte, ele é poderoso. O que nós precisarmos
E eu estou falando aqui sabendo que tem muita gente que vive situação difícil, com abusadores, abusadoras. Peça ao casto guarda da Virgem. Ele vai guardar. Ele vai guardar. Eu faço atendimento de muitas mulheres que foram abusadas, muitas. E eu sempre indico a devoção ao glorioso, para que ele venha trazer a cura, o remédio, o alívio. E venha proteger, porque os abusadores, eles percebem quando uma pessoa é uma presa fácil. E que ele venha defender elas. Era fortíssimo, viu, gente? Bem forte. Um outro título que a igreja dá para ele: Pai adotivo do Filho de Deus. Gente, só ele mereceu que Deus o chamasse de Pai. Isso é forte demais. Isso é forte demais. Aí tem gente que é meio tantando as ideias, que fica pai adotivo. Porque eu, quando eu vou pregar sobre o glorioso, eu falo, ele é o pai de Jesus. Todo mundo sabe que a Virgem é virgem. Todo mundo sabe que ele é o pai adotivo. Mas eu não fico falando pai adotivo. Alguém aqui é adotado ou tem algum filho adotado? Vocês? Vocês são adotadas ou têm filhos adotados? Tem filhos? Seus filhos ficam, é minha mãe adotiva? Ah, deixa eu te apresentar minha mãe adotiva. Deixa eu te apresentar minha mãe adotiva. É assim? Porque eu também tenho primos adotados. E a gente não fica assim, olha, essa é minha prima adotada. Ela, quando vai falar do pai dela, esse é meu pai adotivo. É assim? Não, então pronto. Então eu chamo ele de Pai de Jesus e ele. Vocês têm noção, às vezes eu fico rezando e eu penso, glorioso, ele era muito íntimo do Espírito de Deus Pai. Ele foi feito, gente, a imagem de Deus Pai. Cristo tinha o Pai eterno. Aqui na Terra tinha um Pai humano. Ele foi feito com características próprias de Deus Pai. E eu fico imaginando o glorioso diante de todos os desafios que ele enfrentou, que foram muitos, para criar Jesus, proteger nosso Senhor e cuidar da Virgem. E eu fico imaginando o glorioso rezando a Deus Pai. Vamos falar do nosso filho? Ele e o Pai tinham um filho em comum. Então, é tão impressionante, por ser esposo de Maria e pai de Jesus, ele tinha tantos dons e tantas virtudes, até porque a criança, ela aprende seguindo o exemplo. Você pode ver, o menino pequeno imita os adultos. Então, aquela criança que era Deus, verdadeiro homem, imitaria um pai, imitaria um homem. Esse homem não podia errar. Os passos dele tinham que ser firmes. Porque uma criança de 2 anos não peca, mas erra, concorda? Erra e não peca. Aquele menino não podia errar porque ele era Deus, e Deus é incompatível com o erro. Então tem noção de como foi a mãe dele, o pai dele? E vejam, na cultura judaica, quem criava, quem educava o menino era o pai. Então, Jesus Cristo, ele olhava para o glorioso para aprender como ser homem. São José foi o grande responsável pela formação da humanidade de Deus, e isso é grandioso demais. Deus aprendeu a ser homem com São José. Eu vou fazer aqui uma pergunta a vocês e prestem atenção na pergunta. Prestem atenção. Tirando os anjos, anjo não tem natureza humana, é natureza angélica. Tirando os anjos, tirando São José e Nossa Senhora, que são os maiores santos, toda a igreja é devota. Quem são seus santos de devoção? Me digam. Padre Pio, São Bento, São João Maria Vianney, Santo Antônio, São Vicente Ferrer, Santa Gema, São Francisco, Teresa da Ávila, Terezinha, Santa Rita, a minha Faustina, Expedito. Pronto, já temos uma grande quantidade de santos. Esses santos que nós somos devotos, podemos dizer que se tornaram santos porque seguiram Jesus? Podemos dizer? Podemos dizer que eles se tornaram santos porque eles imitaram Jesus? Sim, ok. E o glorioso? O glorioso seguiu Jesus? Você segue um bebê? O glorioso imitou Jesus?
Gente, os santos que amamos e que somos devotos seguiram Jesus e imitaram Jesus. Jesus seguiu São José e imitou São José. Olha a grandeza. Olha a grandeza. Os anjos obedecem a Deus. E Deus, no entanto, obedeceu a São José. Olha a grandeza. O santo que você ama, Padre Pio, o único sacerdote estigmatizado, lutava com Satanás quase todos os dias. Quarta-feira, Satanás não perturbava ele. Sabiam disso? Porque é o dia do glorioso, Satanás não perturbava ele. Mas atendia a confissão, tinha muito dom, curava, ressuscitava pessoas, tinha dor de bilocação. Padre Pio imitou e seguiu Jesus. O Jesus que o Padre Pio imitou e seguiu o glorioso. O glorioso não foi feito igual nós somos feitos, assim como a Virgem também não. Ele era, claro, o verdadeiro homem, mas ele foi feito com muito mais virtudes e com muito mais potência em todas as virtudes. Porque ele foi feito para sustentar e ter em seus braços o autor da vida. O autor da vida. Ele foi feito para defender de todos os males humanos e espirituais o próprio Filho de Deus. São José, ele foi feito com o coração de Deus Pai. Satanás não poderia chegar perto de Cristo porque estava do lado do terror dos demônios. E enquanto São José estava vivo, Satanás não chegou perto. Porque estava ele. Ele que foi feito com muitas virtudes e graças. Ele, a igreja chama de o zeloso defensor de Cristo. Gente, a igreja chama o glorioso São José de terror dos demônios, o grande defensor do Senhor. Vejam, quando o menino e São Francisco, ele fez o presépio de uma forma para nos ensinar como que foi o nascimento, para ensinar para as pessoas que não sabiam ler. Mas quando a gente lê com calma, os reis magos não chegaram no presépio com Cristo na manjedoura. Lá fala de uma casa, encontraram o menino numa casa com a mãe. E pela idade que Herodes mandou matar as crianças, de 2 anos para baixo, Jesus tinha quase 2 anos de idade. Ele ainda era um bebê, mas ele não era o recém-nascido. Vejam, São José tem um sonho para pegar o menino e a mãe e levar para o Egito. Gente, hoje, se alguém de nós aqui, algum de nós tiver um sonho com Deus falando, pegue sua esposa e seu filho e vá para um outro país, é fácil? Não. Mas a gente tem hoje cartão de crédito, tem carro, tem ônibus, tem avião, tem amigos, tem telefone. Naquela época não tinha nada disso. Entendeu o tanto que foi difícil? E ele cumpriu como? Prontamente. Eu fui pregar sobre o glorioso numa igreja. Eu prego muito lá, em Samambaia. Quando terminou a pregação, veio um casal conversar comigo. E não era um casal novo, né? De jovens. Virgínia, eu queria que você rezasse, porque a gente está entrando em discernimento para ver se a gente se casa. Então, eu queria que você nos ajudasse no discernimento. Reza por nós. Eu olhei. Falei assim, qual é a sua idade para ela? Aí ela, 45. Aí eu, e a sua para ele, né? 47. E vocês namoram há quanto tempo? 9 anos. Eu falei, como é que é? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, minha gente, aí entrou Satanás no meio. 9 anos. 45, 47, estão se achando no direito de ainda estar em discernimento. Você ama ele? Amo. Você ama ela? Amo. Vocês querem um ao outro? Sim. Estão em Deus? Sim. Então Satanás entrou no meio, que loucura é essa? E eu tinha acabado de pregar sobre o glorioso, né? Falando da prontidão dele, eu falei, olha, se São José entrasse em discernimento igual vocês dois, o menino teria morrido. Pensa, 9 anos para saber se ia para o Egito, o menino teria morrido. E Virgínia, claro que o menino não teria morrido, ele era Deus. Ah, é? Se São José não fosse necessário, ele não estaria na história. Pensem nos seus filhos, pensem em qualquer criança de 2 anos. Consegue se proteger de soldados vindo para matar? Claro que não. Ah, mas ia ter São José e Nossa Senhora com vários soldados. Se São José e Nossa Senhora não deixasse, matava São José e Nossa Senhora.
Se São José não fosse prontamente obediente, o menino teria morrido. Mas ele, quando estava vivo, ele defendia Cristo de tudo. E para ele não importava se a ordem era fácil ou difícil. Ir para um outro país é difícil. Mas não era isso que importava era quem deu a ordem. Foi Deus, eu vou cumprir. Foi Deus, eu vou cumprir. E aí ele vai para o Egito e na passagem pelo deserto, ele protege a Virgem e Jesus de assaltos, de bichos. De temperaturas elevadíssimas durante o dia, de temperaturas baixíssimas durante a noite. E chega no Egito. Não tinha domínio da língua, não tinha domínio da casa, não tinha dinheiro, não tinha amigos. Mas ele ouviu de Deus, através do sonho do anjo: não temas, José, filho de Davi. E naquela palavra, Deus estava dizendo quem ele era. Você é a luz dos patriarcas, você é o último, você tem a realeza. Você que deu, pela autoridade que eu estou te dando, o nome ao meu filho, você que colocou ele na casa de Davi, você carrega nos braços o Senhor de tudo. Então José não temia não conhecer a língua, porque ele estava carregando a palavra no colo. Ele não temia não ter o domínio do território, porque ele estava carregando no dono, o Senhor do universo. Ele não temia não ter a casa, porque ele carregava no colo aquele que é a nossa verdadeira casa. E ele foi feito por Deus Pai para defender Cristo contra qualquer pessoa, bicho ou demônio que chegasse perto. Ninguém conseguia. A igreja dá também 3 explicações dele ser chamado o terror dos demônios. Primeiro, a humildade. Satanás é o mais orgulhoso. Tanto é que a Virgem também é chamada de terror dos demônios. E São José e a Virgem são os mais humildes. Então a humildade sempre vai vencer o orgulho. Segundo, eles foram percebendo que os exorcistas no mundo inteiro, quando eles iam relatar os seus exorcismos, eles diziam que quando chamavam determinados santos, o capeta se manifestava, que era porque o santo estava lá ajudando no exorcismo. E todas as vezes que o nome de José era pronunciado no exorcismo, existia uma manifestação. E ele pedia ajuda de São José, os exorcistas pediam ajuda de São José para expulsar o demônio. E a terceira é porque quanto mais precioso é um cofre, é um tesouro, mais forte tem que ser aquele que o segura, o cofre. E não existe, nunca existirá tesouros maiores do que a Virgem e Jesus. Então ele tinha que ser o terror dos demônios e o mais forte. Ele tinha que ser. Ele é o zeloso defensor de nosso Senhor Jesus Cristo. E de fato muitos santos falam que ele não poderia estar vivo na paixão. Porque pensa, Deus Pai dotou ele de sentimentos, pensamentos e força para proteger Jesus contra qualquer coisa que venha contra Cristo. Ele foi feito para guardar a palavra. Ele foi feito para defender e dar a vida pela palavra. Veja, a Virgem deu vida à palavra. São José foi feito para dar a vida pela palavra. Era assim que esse casal santo virgem vivia. Então, quando Judas chegasse para a traição e os soldados viessem, ele ia tentar impedir. Porque qualquer pai defenderia o seu filho. A Virgem foi feita para estar com Cristo, olhando e dando força como mãe até o fim. Ele foi feito para defender. Então ele tinha que ser tirado antes. E aqui eu vou fazer um comentário sobre a beata Ana Catarina Emmerich, de um erro dela. Por que eu vou falar isso? Não é nada contra a beata, que é maravilhosa, escreveu um livro do qual foi baseado o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, maravilhoso. Temos muitos relatos maravilhosos, mas ela cometeu um erro. E por que eu vou dizer? Porque eu vi esse erro em muitos lugares na internet, pessoas reproduzindo o erro dela. Foi um erro dela. Nem tudo que santo diz é verdade, tá? O que é verdade? Doutrina. A doutrina da igreja, a palavra de Deus. O santo às vezes se confunde. A beata, com todo o amor no mundo, ela teve umas experiências fortíssimas com São José e ela fala assim: São José era tão maravilhoso, ele era tão amoroso, ele era tão carinhoso,
que ele era fraco e não conseguiria suportar a paixão. Aí eu pergunto para a Beata Ana Catarina, ela já foi corrigida no céu, morreu, Jesus chegou e falou assim, olha para o meu pai, me diz se é fraco, fraco é tu, não ele. Mas voltando a isso, gente, se ele era tão amoroso, misericordioso e carinhoso, ele não conseguia ficar na cruz, quer dizer que a Virgem não era tão amorosa, tão misericordiosa. E outra, ela diz ele é fraco, a Igreja Católica chama ele de forte, é forte? Não, fortíssimo. Ele é o mais forte dos santos. Como é que o mais forte dos santos não ia aguentar a cruz? Sabe por que São José não ficou na cruz? Justamente por ser forte demais. Porque, pensa, um homem forte, que devia ter só uns 18 anos a mais que Cristo. Carpinteiro, que trabalhava com o corpo. Chega Judas e soldados. Meu filho não, porque o pai fez ele assim. Então o zeloso defensor de Jesus Cristo, que muitos da igreja chamam de Salvador do Salvador, por ter salvado Cristo de Herodes. E ao longo da vida de Cristo nós não conhecemos poucos episódios, mas ele foi sustentador. Ele salvou o Salvador de ser morto. Ele era muito forte. Ele pode fazer em nossas vidas, meu Deus, é tanta bênção e tanta graça que o glorioso pode fazer em nossas vidas por ser forte. Quando nós pensamos na Sagrada Família, Jesus, Maria e José, quem era o mais santo? Quem era o mais santo? Depois, quem era o chefe? José. A Virgem e o menino se deixaram guiar por José. E aí, muitas vezes eu encontro, porque assim, tudo bem encontrar alguém de uma outra religião que diz, olha, não me identifico com São José, tudo bem. Agora, católico. Eu encontro nos católicos e nós estamos sendo bombardeados com muitas ideologias. E é impressionante tanto de católico. Eu fui pregar, a gente não tem muito tempo. Há 2 finais de semana, um encontro de casais. Tinha mais gente do que tem aqui. Olha que aqui tem muita gente. Eu perguntei, quem aqui é devoto de Nossa Senhora? 3 pessoas levantaram a mão. Um católico não devoto da Virgem? Que estranho. Mas isso tem acontecido. Então, quando eu encontro católicos que dizem assim, eu não sou devoto de São José, e eu não vejo o porquê da devoção. Eu só sigo Jesus Cristo. Vocês sabem de onde vem isso, né? Que ideologia vem? Eu só sigo Jesus Cristo. Eu falei, tá certíssima. Siga só Nosso Senhor. Pronto. 30 anos da vida dele foi com José e Maria. Então você tem que ser devota. 30 anos da vida dele não foi fazendo missão. Foi aprendendo um ofício, foi aprendendo a ser homem com José. Você quer aprender a ser gente? Ide a José. Sabe qual foi a escola que ele frequentou? A carpintaria de José. Eu só sigo Jesus Cristo. Ótimo, tem que ser de Maria e de José. E aliás, São Leonardo de Porto Maurício, ele tem uma frase maravilhosa, que ele diz assim, todos os cristãos são de José, porque Jesus e Maria são dele. E todos os cristãos são de Jesus e Maria. Então, gente, você querendo ou não, aqui sei que todo mundo quer, porque vieram para uma consagração ao glorioso. Você querendo ou não, você é de José, se você é de Maria. Você querendo ou não, você é de José, se você é de Jesus, porque Jesus é dele, a Virgem é dele. E a Virgem e o menino se deixaram guiar por ele. Ele era o chefe da Sagrada Família, quem direcionava era ele. Vejam, Deus vai falar com Nossa Senhora, vem o anjo Gabriel, e esperando o sim dela, o fiat, para acontecer a anunciação. E o céu tocar a terra no ventre dela. Mas depois que o anjo falou com a Virgem, ela disse o sim, ele não voltou a falar com a Virgem. Porque quem mandava na casa era José. Então o anjo só falava com o glorioso. E ele direcionou. Ele levou para Belém, ele protegeu. Aquele nascimento tão duro e difícil para ele, não conseguia um lugar. Ele levou para o Egito e protegeu. Ele trouxe de volta para Nazaré e protegeu. E mais do que proteger,
mais do que guardar, mais do que sustentar. Ele amou como ninguém amou. Ninguém. Ninguém amou a Virgem Jesus como glorioso. Ninguém. Virgínia, eu preciso amar mais Nossa Senhora. Ide a José. Virgínia, eu preciso amar mais Jesus. Ide a José. Ninguém amou tanto como eles. E eu vou terminar contando uma história que quem esteve aqui no ano passado já ouviu. Mas é uma história muito importante para nos fazer mais devotos e alcançarmos graças, certo? Santa Teresa d'Ávila é uma grande divulgadora da devoção ao glorioso, porque ela foi uma grande devota do glorioso. E ela tinha um costume que tudo que ela precisava, ela anotava e colocava embaixo da imagem do glorioso. E esse costume passou para todos os Carmelos. Todos os Carmelos no mundo inteiro, os padroeiros são a Virgem do Carmo e o glorioso São José. Se você for no Carmelo aqui em Brasília, você verá. E aí, um Carmelo no interior da Espanha, um Carmelo pobre, passando por dificuldades financeiras. Na hora do café da manhã, chega a irmã do café, da cozinha e fala para a Madre Superior: irmã, não temos mais leite. Acabou. E a alimentação daquele Carmelo, muito simples, muito pobre, era leite de manhã, leite à noite e uma sopinha no almoço. Então ela viu uma noviça recém-transferida passando e falou: minha filha, venha cá, escreva para São José que nós precisamos de leite. Tá bom. Deu hora do almoço, bateu na campainha do Carmelo, um homem querendo falar com a madre. Se vocês forem ao Carmelo, vocês também podem conversar com as carmelitas através de uma cela, uma grade. E ele conversou com a carmelita, com a madre, e falou: irmã, eu frequentava as missas aqui, a gente também pode frequentar as missas no Carmelo, e eu fui transferido para uma outra cidade, um condomínio fechado, não aceitam animais de estimação. Mas eu tenho um gato que eu amo tanto. Irmã, a senhora aceita cuidar do meu gato aqui no Carmelo? E a irmã ficou assim: poxa, estamos sem comida pra gente, mas é uma criatura de Deus. Falou: aceito. Ele: irmã, tem outra coisa, eu tô com um caminhão aqui cheio, carregado de leite. Se eu levar, vai estragar. A senhora aceita um carregamento de leite? A irmã ficou toda feliz, que era o que estava precisando, aceitou. Enfim, quando a irmã foi ver, ela não conhecia a noviça direito. A noviça era analfabeta. Como ela não sabia escrever, ela desenhou um gatinho bebendo leite. São José deu o gato, São José deu leite. Esse é o glorioso. E não deu um pouquinho, foi um caminhão, porque o nome dele significa Deus dá em abundância. Quando eu li essa história, eu falei: encontrei o meu amigo. E aí, a primeira vez que eu coordenei a comunidade, nós moramos numa chácara, nós vivemos a Providência. Quem não conhece a minha comunidade, Vida Nova, é como Canção Nova, Shalom, Obra de Maria. A gente vive para a evangelização. E eu comecei a coordenação, meu fundador era um padre na época, hoje ele é um bispo de Uruaçu, Dom Giovanni. Ele me chamou, deu a coordenação da chácara. Na época, nós recebíamos fixos R$150 da mãe dele, por mês. Eram 30 pessoas lá, comunidade de vida e tinham de aliança, para comida, gasolina, remédio, material de limpeza, gás. E R$150, 30 pessoas. E um casal, ele ia se casar, eles estavam construindo uma casa. E para pagar menos para os pedreiros, eles fizeram um acordo que nós daríamos o almoço dos pedreiros. Eram 6. Vocês sabem como pedreiro come, né? O prato de pedreiro. Então éramos 30 da comunidade, 6 pedreiros. E eu, meu Deus, então eu chamei para uma reunião lá na capela, debaixo do Santíssimo, do Sacrário. Eu coloquei uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem de São José e eu, nós 4, eu e a Sagrada Família, fomos ter uma reunião. E eu falei para eles: olha, não sei administrar, R$150 não dá para um mês. Então peguei uma folha e escrevi para a Virgem: olha, eu quero que você cuide da parte espiritual, para que a gente se ame, para que a gente se aproxime de Cristo. Disse, glorioso, bora. O senhor que é o chefe da Sagrada Família, o senhor vai ser o ecônomo aqui da chácara. Eu sou a coordenadora, só os olhos humanos, o senhor que vai ser. Precisamos de frutas, verduras, legumes, remédio, gasolina, não sei o quê. Aí eu coloquei requeijão cremoso e também. Por isso que eu falei para vocês, quando eu ganhei. Coloquei uma outra coisa, falei: já estou pedindo mesmo. Peito de peru defumado, que eu amo. Quando o senhor quiser dar. Aí eu lembrei, gente, nossa geladeira tá velha. Uma geladeira, um jogo de sofá, um fogão, micro-ondas.
Falei, já estou no embalo, um carro. Pronto. Aí, o ano passou, numa quarta-feira seguinte, chegou um homem com uma Kombi lotada de frutas, verduras e legumes. Olha, é para o coordenador da chácara. Eu falei, sou eu, mas eu não fiz esse pedido. Não, mas mandaram entregar aqui. Aí ele ligou, falou, não é aqui mesmo? Eu falei, olha, eu não comprei isso. Olha, mas mandaram entregar. Eu, quem foi? Não posso dizer, mandaram entregar. Chegava todas as quartas. Às vezes vinha 3 requeijão cremoso de Itambé, 3 potes de Itambé. Às vezes vinha peito de peru defumado. Era impressionante. Eu me lembro que uma irmã nossa de comunidade falou, poxa, nunca vem presunto. Eu falei, na minha lista eu pus peito de peru. Era muita verdura, muita fruta, e foi vindo. Chegou o fim do ano. Era uma terça-feira, meu fundador celebrava uma missa de cura e libertação em Taguatinga. Ele chega para mim e fala, acabou sua coordenação. Ano que vem você vai para Goiânia. Então essa é a sua última semana. E eu fui agradecer ao glorioso. Fiz a mesma coisa, chamei São José, Nossa Senhora, Cristo. Eu e a Sagrada Família na capela, fui agradecer, peguei a lista. Aí eu olhei, eu falei, olha, realmente, o senhor mandou muita fruta, verdura, legume, requeijão cremoso também. Peito de peru, foi indo. Eu falei, geladeira, meu Deus, foram 4. A gente deu fogão, 5, micro-ondas, não sei quanto, jogo de sofá. Eu falei, meu Deus, o senhor arrebentou. Quando chegou no final, eu olhei, o que eu tinha pedido no final? Aí eu falei assim, levar Jesus e Maria para o Egito, o senhor consegue. Livrar de Herodes, consegue. Um carro o senhor não consegue? Falei, tudo bem, glorioso, dá para o próximo coordenador? E pronto, era terça. Fomos para a missa, Dom Giovanni. Aí estamos lá na missa, vocês conhecem Padre Rambo? Padre Rambo do Lago Sul. Padre Rambo estava vendendo umas rifas para reformar o salão paroquial dele e vendeu muitas rifas em Taguatinga, foi fazer o sorteio lá. Aí chega e falou, tem uma última rifa, compra aqui, era R$5, comprei tudo, pus Comunidade Vida Nova. Foi ter o sorteio de um Uno. Quem ganhou? Comunidade Vida Nova. Até o carro ele deu no dia seguinte. Quarta-feira, chega a Kombi lotada de coisas. Aí o motorista fala, olha, quem mandou entregar disse que é a última vez. Era a minha última semana de coordenação. Ou seja, era a última semana do glorioso. Aí eu falei, me conta quem foi que mandou. Não posso contar, me conta, por favor, eu não vou contar para ele. Me conta. Fiquei insistindo, chata que sou. E o motorista não contou, ele disse, olha, ele falou que se você insistisse muito, era para eu dizer que quem mandou para você toda semana foi São José. Deixa eu dizer para vocês, tem gente que olha e pensa que é uma historinha. E eu, muito mais do que falar de São José, eu digo para as pessoas, fale com José. A vida muda. A vida muda. São Pedro Julião Eymar diz que quando Deus quer levar uma alma, Ele coloca ela de volta do glorioso. Eu me tornei tão mais amiga da Virgem. Eu me tornei tão mais adoradora de Cristo. Eu me tornei tão mais apaixonada pela Igreja Católica depois que o glorioso entrou na minha vida. Contei para vocês coisas pequenas, porque eu vou deixar as grandes para a próxima. Tudo isso que eu contei aqui foi pequeno, perto do que Ele já fez na minha vida. O glorioso, como diz Santo Tomás de Aquino, é o que Ele pede para Jesus, Jesus dá. O que Ele pede. E é o grande defensor de Jesus. Nós precisamos de defesa, gente. Nós hoje precisamos de defesa contra os homens, porque os homens desaprenderam a ser humanos ou nunca aprenderam. Nós precisamos de defesa. Nós precisamos de defesa espiritual contra Satanás, que vem nos atacar nossas famílias, atacar as crianças, atacar a nossa igreja. Então nós precisamos do chefe da Sagrada Família, que direcionou Maria e Jesus. Nossa, mas qual é a importância dele? Ele guiou Maria e Jesus. Nossa, qual é a importância dele? Ele é o pai de Jesus, esposo de Maria. Nossa, mas qual é a importância dele? Enquanto ele estava vivo, Satanás não tocou nem em Jesus nem em Maria. A importância dele é grande. E por isso a igreja o coloca no maior dos altares, depois da Virgem. Nós temos a Santíssima Trindade, a quem amamos, adoramos, damos a nossa vida. Aí nós temos um trono elevadíssimo, rodeada de beleza e de anjos, da Santíssima Virgem. E logo depois o trono elevadíssimo, rodeado de anjos,
de belezas do seu esposo. Muitos santos tiveram visão dele. São Bernardo de Claraval diz que quando São José passa, os anjos se curvam. Que São Miguel é o primeiro servo dele. Há uma ordem dele, São Miguel vem agir aqui. Que os outros anjos, os outros santos fazem reverência a ele. Nós temos tantos patriarcas, tantos profetas, tantos mártires a igreja tem, tantos santos, 4 evangelistas, 12 apóstolos. Nós, povo de Deus peregrino, quantos? A vaga dele era só para um. É só um, o Pai de Jesus. É só um, aquele que Cristo imitaria e seguiria. É só um, aquele que defenderia Jesus com a própria vida. Que se desgastou por Cristo e pela Virgem. Morreu como não sabemos. A maior das mortes. Não sabemos, mas sabemos que de tanto se desgastar, morreu de amor por Jesus e pela Virgem. E eu vou contar para vocês, terminar esse momento com uma história de uma visão de um santo em contemplação na sexta-feira da Paixão, porque estamos entrando na Semana Santa, daqui a uma semana, a sexta da Paixão, santo em oração, meditando sobre a Paixão, e aí ele começou a meditar, e veio uma imagem na mansão dos mortos, né? Porque todo mundo que morreu antes de Jesus foi para a mansão dos mortos. E eles assim, olha, foi anunciado, o Salvador vai vir nos visitar. Vamos preparar poemas, vamos preparar cânticos e Davi. Vamos fazer um grande coral, prepare os músicos, prepare os cânticos. E eles, todo mundo falando, vamos preparar. Cristo morre. E a doutrina da igreja, o nosso credo diz que ele desceu à mansão dos mortos. Quando ele desce à mansão dos mortos e todos lá eufóricos esperando o Salvador, diante da luz, da majestade, da beleza, do poder, ninguém conseguiu fazer nada, ninguém conseguiu falar nada. Todos ficaram prostrados e caíram por terra e não falaram absolutamente nada. E assim até intimidados diante daquela potência que era Deus. E aí lá de trás, um homem simples, que não deu nenhuma palavra enquanto eles estavam dizendo que iam fazer isso e aquilo. Um homem muito simples se vira para Cristo e fala: meu filho, como está sua mãe? Ele tinha tanta intimidade com Deus. Ele pegou Deus no colo. Ele sustentou Deus. Deus cresceu brincando no quintal da casa dele. Deus aprendeu a ser homem na carpintaria dele. Enquanto todos inventavam pompas e mais pompas para receber o Salvador e não conseguiram fazer nada, aquele era o filho dele. O filho de quem? Ilustre filho de Davi, luz dos patriarcas, casto guarda da Virgem, pai adotivo de Jesus, zeloso defensor, salvador do Salvador, chefe da Sagrada Família. Esse é o santo que amamos, honramos e que temos a grande graça de termos também como nosso Pai. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, eu como divulgadora também da Misericórdia Divina, eu trouxe umas estampas de Jesus misericordioso para distribuir aqui, e eu quero deixar aqui na igreja. Se você puder levar para uma outra igreja para distribuir, eu tenho várias para a gente divulgar o amor também a Jesus misericordioso, nosso Salvador. Amém? Muito obrigada, até a próxima formação, que é comigo de novo.